Você tem um minutinho para ouvir sobre a palavra de Vox Machina? Essa história começou em uma campanha de RPG entre amigos que na pandemia explodiu, transmitindo suas sessões no YouTube e foram conquistando o público aos poucos. A lenda de Vox Machina é uma animação baseada na sessão de mesmo nome de um grupo chamado Critical Role. Eles são dubladores profissionais que sabem interpretar muito bem os personagens que criaram em sua mesa. Fez um sucesso tão grande que em 2019 eles fizeram uma campanha para produzir um especial animado. A meta inicial era de $750 mil, mas eles conseguiram arrecadar $11 milhões, o que se tornou um dos maiores financiamentos coletivos da história do audiovisual. E o interessante disso é que não foi algo que o estúdio pediu, e sim o público que não apenas pediu, mas deu vida a esse projeto. E a Amazon, que não é nem um pouco inocente, viu um grande potencial nisso e já entrou de cara como produtora e distribuidora exclusiva da série, encomendando várias temporadas e chamando eles mesmos para dublar os personagens da série. Vox Machina! A história se passa no continente de Tal'Dorei, em um mundo chamado Exandria. É um cenário de fantasia medieval que mistura magia, política, religião e, claro, criaturas perigosas pra um caralho. E já vou avisar agora que, apesar de ser tudo desenho, a série tem uns temas bem adultos. Ela não é apenas ação e violência gráfico à torta e à direita. Ela contém um bom humor ácido e temas pesados como trauma, fé, culpa e vingança. Mas é óbvio que tem também felicidade e superação, né, minha gente? Pra dar um contexto, mas sem dar spoilers na primeira temporada pra quem não viu, a história começa no reino de Tal'Dorei, como disse antes, onde uma terrível ameaça surge quando os dragões Brimscythe e seu mestre atacam o reino. Depois da morte de diversos heróis renomados, o Conselho de Tal'Dorei decide contratar o Vox Machina para enfrentar o perigo, apesar da péssima reputação do grupo. Contra todas as expectativas, eles conseguem derrotar o Brimscythe e se tornam heróis reconhecidos em todo o reino. Após essa vitória, a temporada muda o foco para Percy the Role, que se você for pesquisar o nome dele, vai ver o tamanho que é. E seu passado sombrio. Percy revela que nasceu na poderosa família de Whitestone, em uma cidade que foi tomada anos antes pelo cruel casal Lord e Lady Briarwood. Os Briarwood assassinaram quase toda a família de Percy e assumiram o controle da cidade. E consumido pela sede de vingança, Percy convence o grupo a viajar com ele para Whitestone. Ao chegarem, os heróis encontram uma cidade dominada pelo medo e o resto é vocês descobrindo como que o Vox Machina vira lenda. E antes de mais nada, eu juro pra vocês, passem pelo menos os primeiros 2 episódios, que depois disso, vocês vão ficando cada vez mais presos nessa história. Mas, antes de tudo, se você não quiser ser amaldiçoado e tirar a falha crítica todas as vezes que for jogar RPG, deixa o seu like aí, se inscreve nas nossas redes e, se puder, compartilhe o vídeo com quem acha que pode se interessar. Mas pra entender melhor isso, a primeira campanha deles, a lenda de Vox Machina, tipo no The Office, a primeira parte pode ser difícil, mas depois não tem mais volta. A diferença é que aqui a gente vê esses aventureiros caóticos evoluindo aos poucos para heróis que literalmente vão moldando o destino daquele mundo. Agora, falando dos personagens, essa parte é pra quem, assim como eu, antes de ter contato não sabia nada sobre as classes e raças deles. Então temos o Grog Strongjaw, um bárbaro da raça Goliath, extremamente ingênuo e carismático. Ele tem uma força absurda, ele resolve quase tudo na porrada, só que ele tem um coração muito maior do que o cérebro dele. Sério. Temos Vexildan, que ele é um ladino meio-elfo, assassino furtivo, com um arco trágico e bastante dramático. A história dele é profundamente ligada à morte, ao sacrifício e às escolhas que cobram um preço alto demais. Temos a Vexalia, que ela é irmã do Vex, uma patrulheira arqueira de elite, quase igual a minha personagem na campanha de D&D A Maldição do Strahd, que jogo com os meus amigos, e ela é a minha personagem preferida da série. Ela tem um urso como companheiro animal também. Ela é ambiciosa, sensível e extremamente pragmática. Ela tem uma relação muito forte com sobrevivência, dinheiro e a necessidade de nunca mais depender de ninguém. Temos também a Pike Trickfoot. Ela é uma gnomo clériga cheia de doçura com poderes divinos de cura, mas que vive um conflito sério com a própria fé. E quando precisa, parte para uma violência extremamente absurda. Ela tem uns momentos muito bons na série. Temos também o Scanlan Shorthaut, que talvez é um dos personagens mais interessantes da série. Ele é um gnomo bardo que começa sendo quase só piada. Humor sexual, escravizado
escrachado e apelativo o tempo todo. Mas com o tempo ele passa por uma evolução absurda, sem abandonar o humor obsceno, entrando em um dos arcos mais profundos e emocionais da série, se tornando um personagem surpreendentemente complexo depois da primeira temporada. Mas ele é bem chato na primeira temporada. E temos também o Percy the Rolo, que ele é um humano guerreiro com arquétipo de pistoleiro, que ele vem de uma história trágica de vingança e luta constantemente com seus demônios internos, literalmente, após fugir do seu antigo lar depois do massacre de sua família, como eu falei mais cedo. E por último temos a Keyleth. Ela é uma meia-elfa druida que usa magia elemental e carrega uma das jornadas mais claras de amadurecimento da série. Tudo nela gira em torno de responsabilidade, liderança, legado e da pressão de se tornar aquilo que esperam que ela seja, mesmo sem ela se sentir pronta. Esse continente, o mundo, foi criado pelo mestre de RPG Matthew Mercer. Ele é a maior cabeça por trás do Critical Role. Ele criou esse mundo e esse continente para jogar com os amigos dele, que logo se tornariam o grupo completo que acompanhamos para jogar em um sistema que se chama Pathfinder. Ele criou tudo que vocês vão ver na série, menos os personagens, que cada um cria o seu próprio na campanha. E isso que ele criou se tornou parte do universo de D&D, que é o RPG mais famoso do mundo e aquele que as crianças de Stranger Things jogam, com ele sendo chamado pela Wizards of the Coast, que é a empresa do D&D, para lançar oficialmente isso com eles. Mas para quem for assistir às lives do grupo do YouTube deles, eles saíram desse sistema que chama Pathfinder e usaram o D&D mesmo. E agora, depois disso tudo, a quarta temporada dessa aventura vai ser lançada agora, dia 3 de junho. E ela vai contar com 12 episódios e serão disponibilizados 3 episódios de uma vez. Depois vai ser tudo semanalmente. E essa vai ser a penúltima temporada, com a última temporada quinta já confirmada e renovada. E se você ainda não assistiu A Lenda de Vox Machina, corre lá na Amazon Prime pra assistir e depois me conta aqui o que achou e me responde. Se tem um personagem preferido, já assistiu todas as temporadas, gosta de histórias ou joga RPG, e não se esquece de deixar o like, inscrição nas nossas redes e deixar seu comentário aqui também. E nos vemos no próximo vídeo.